Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Já preguei esta mensagem ali em Guimarães, mas eu creio que Deus tem algo para falar conosco nesta noite. Assim diz a palavra do Senhor. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. E o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Assim que viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé. Foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe: Senhor Jesus, que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus ordenou: vai em frente, a tua fé salvou-te. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Tome a seu assento, dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, estamos aqui perante um texto muito conhecido, uma história muito conhecida no seio evangélico, uma história a qual nós conhecemos em decor, em Santiago, como se diz por aí. Mas nós vamos olhar aqui o contexto desta história. Vamos olhar que nesta história há aqui um contexto, porque Jesus de Nazaré, ele estava passando em Jericó. Vamos perceber que seria a última oportunidade, a última vez Jesus passando ali em Jericó. Mas nós vamos perceber que durante o desenvolver da história, Jesus estava passando em Jericó. E o seu destino era Jerusalém. E nós vamos perceber que Jesus passando em Jericó ia também passar na casa do Zaqueu. Mas nós vamos perceber que então Jesus passando em Jericó, ele se deparou com esse cego. Então assim também conosco, nós não estamos aqui, esta morada não é nossa. Nós não pertencemos a Jericó, estamos de passagem de Jericó. Nós não pertencemos a este mundo, estamos de passagem a este mundo, para a nossa morada nova de Jerusalém de Deus. Assim também era Jesus. Jesus não ia ficar em Jericó, mas estava de passagem de Jericó. E Jesus, ele se depara com esta situação. Então nós vamos perceber que neste contexto, nesta história, há aqui dois grupos que nós possamos analisar. Tem aqui a multidão e tem aqui os discípulos. Vamos perceber que a multidão seguia Jesus. E também os discípulos seguiam Jesus. Aqui a multidão e os discípulos. Tem aqui os discípulos e a multidão. Mas nós vamos perceber algo importante, porque a multidão seguia Jesus porque queria o milagre. A multidão seguia Jesus porque queria um pão para comer. A multidão seguia Jesus porque queria algo em troca. Mas os discípulos seguiam Jesus porque entenderam que Ele é o pão da vida eterna. Entenderam que Ele é aquele que dá vida. Entenderam que sem Ele não poderiam viver. Entenderam que Jesus é aquele que sem Ele não possamos fazer nada. Mas a multidão seguia Jesus porque queria o pão. Quem é aqui o discípulo de Jesus? Aleluia. Então aqui esses dois grupos, vamos perceber que no nosso meio também acontece. Aqueles que seguem Jesus porque querem algo em troca. Aqueles que seguem Jesus porque querem um milagre.
Aqueles que seguem a Jesus porque esperam uma promessa. Ei, nesta noite diga algo importante. Não siga a Jesus para aquilo que tem para oferecer. Não siga a Jesus para aquilo que tem para te dar. Mas siga a Jesus para aquilo que Ele é. Aquele que nasceu de novo. Não siga a Jesus pelo milagre. Aquele que nasceu de novo. Siga a Jesus porque ele acredita que Ele é o Rei dos Reis. Então nós vamos perceber aqui algo importante. Bartimeu estava à beira do caminho. Já vi aqui alguns pregadores pregando, não aqui nesta igreja, alguns por aí, dizendo que Bartimeu não estava no lugar certo. Ele não estava no caminho, porque deveria estar no caminho, para que ele possa receber o seu milagre no tempo certo. Mas eu analisando aqui o contexto e a história deste homem, nós vamos aprender acerca do Bartimeu. É importante que nós analisamos o contexto desta história. Bartimeu estava à beira do caminho, como diz aqui a passagem. E eu analisando aqui o contexto da história, entendo que Bartimeu estava no lugar certo. Bartimeu estava no lugar certo, porque ninguém fica no meio do caminho para pedir esmola. Ninguém fica no meio do caminho para que possa pedir algo para ser dado. Porque se fica no meio do caminho, atrapalha o fluxo do trânsito, atrapalha quem passa por aí. Mas eu aprendo com Bartimeu. Bartimeu estava no sítio certo. Bartimeu estava à beira do caminho. Então eu entendo que o Bartimeu estava no sítio certo. Estava na hora certa para que possa receber o seu milagre. Ei, quer receber milagre? Fica no sítio certo. Quer receber a glória? Fica no sítio certo. Para que o seu milagre, para que o seu propósito possa chegar em sua vida. Esteja no sítio certo. Bartimeu estava no sítio certo. Estava no lugar certo para que ele recebesse o seu milagre. Então nesta noite Deus nos convida para que nós possamos nos posicionar, sentar e ficar no lugar certo para que as nossas bênçãos possam chegar. Muitas das vezes nossas bênçãos não chegam porque nós estamos no sítio onde não deveríamos estar. Muitas das vezes as nossas bênçãos não chegam porque nós não estamos no sítio certo. Então a mensagem que eu tenho para vós esta noite: se posicione, fique no lugar certo, para que você possa receber o seu milagre. Porque Bartimeu, ele entendeu muito bem que para receber o milagre, tinha que estar no lugar certo, na hora certa. Então Deus nesta noite nos convida: fica no lugar certo, na hora certa. Fica no lugar certo, na hora certa. Fica no lugar certo, na hora certa, para que o seu milagre chegue na sua vida. E nós vamos entender aqui também algo maravilhoso. Não é revelação. Bartimeu era cego. Sim ou não? Bartimeu era cego. E também vamos aprender aqui com este cego. Bartimeu era cego e não poderia enxergar o que estava à sua volta. Mas eu aprendo aqui com Bartimeu. Porque o Bartimeu, ele vai ouvir que Jesus passava. Ei, Bartimeu vai ouvir que Jesus passava. Era cego, que estava à beira do caminho. Entenda aqui o ministério. Não que também a fé é cega. Porque a fé veio para ouvir a palavra de Deus. E a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. A fé também é cega. Bartimeu era cego, mas Bartimeu não era surdo. Bartimeu era cego, mas não era mudo, porque ele clamava ainda mais alto. Ele ainda gritava mais alto. Ei, queres a glória, queres a presença de Deus? Calma mais alto. Chame pela presença de Deus. Então nós já aprendemos com Bartimeu. Sendo cego, ele ouviu que Jesus ia passar.
Sendo cego, ele clamou o nome de Jesus. Então, quantos de nós o Senhor tem nos dado o corpo inteiro para que nós possamos glorificar a Deus? E muitas das vezes nós inventamos desculpa. Senhor, porque eu estou cansado, não posso glorificar a Deus. Senhor, porque tenho meus filhos para cuidar. Senhor, hoje cheguei num dia daqueles que eu não consigo nem sair da cama. Ei, o Bartimeu nos ensina. Sendo cego, ele clamava. Sendo cego, glorificava a Deus. Não é o teu estado físico que vai te impedir de você glorificar a Deus. Não é a situação em que você se encontra que vai lhe impedir de você chegar a Deus. Ei, muda o cenário, muda a história. Não deixa com que os outros te contaminam. Mude a sua trajetória. Aleluia, Jesus. Então, Bartimeu, ele era cego. Mas nós vamos perceber aqui algo maravilhoso. Bartimeu, ele vai nos ensinar aqui algo maravilhoso acerca daquilo que nós precisamos aprender como crentes. Bartimeu, à beira do caminho, ele pergunta: ei, quem está passando aí? Entenda que a multidão, não sei se foram os discípulos ou foi a multidão, mas alguém disse: ei, é Jesus o Nazareno. A palavra Nazareno significa renovo. Mas alguém dizia: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então ser nazareno era algo desprezável, algo que ninguém considerava nada. Era um miserável. Chamar alguém de nazareno era desprezar essa pessoa. Mas eu aprendo aqui com o cego de Jericó. Ei, ele ouviu uma coisa e pronunciou outra. Ouviu em Nazareno, ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele disse assim: Jesus, o rei de Israel, tenha misericórdia de mim. Jesus que salva, tenha misericórdia de mim. Jesus que cura, tenha misericórdia de mim. Jesus que perdoa, tenha misericórdia de mim. Ei, não deixa que o ambiente contamine a sua vida. Ele ouviu uma coisa e pronunciou outra, porque ele tinha um discernimento. Então, no nosso meio, que haja discernimento. Que nós não possamos ter um espírito de papagaio, de querer repetir aquilo que os outros dizem. Que haja um espírito de discernimento no nosso meio. Este homem ouviu um nazareno, mas ele parou e pensou: não, Jesus vem da linhagem de Davi. Sendo Davi, então ele é o filho de Davi, porque Davi nasceu o Salomão. Então ele disse: não, o negócio é eu glorificar a Ele. O negócio é eu chamar filho de Davi. O negócio é eu clamar o nome dEle. O negócio é eu chamar por Ele. O negócio é eu dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então o Senhor nos convida nesta noite que nós possamos ter o discernimento, possar ouvir aquilo que o Espírito Santo coloca em nós, porque não são as circunstâncias que vão mudar aquilo que nós temos dentro de nós. A sua adoração, a sua presença, não deixa com que tudo que está em sua volta possa te contaminar. E este homem nos ensina a exercer a sua fé, nos ensina a entender aquilo que Jesus quer de nós. Porque nessa história nós vamos ver que este homem, o cego de Jericó, ele vai nos ensinar também algo maravilhoso. Porque este cego, este homem, Bartimeu, o cego de Jericó, ele diz algo maravilhoso. Porque nós vamos perceber aqui que este homem, ele vai chamar Jesus filho de Davi. Tenha misericórdia de mim.
É importante que a gente entenda aqui algo maravilhoso. Porque ao acontecer essa história, como eu disse aqui no início, havia ali dois grupos. Os discípulos e a multidão. É importante que nós entendamos isso. Porque alguns diziam, cala-te, ele não vai te ouvir. Ei, a tua vitória nunca vai chegar. Ei, ele nunca vai te ouvir. Você pode orar, você pode jejuar, ele nunca vai te responder. Ele nunca mais vai te ouvir. Mas este cego nos ensina algo maravilhoso. Enquanto uns diziam, ei, deixa, larga a obra, deixa, não ouça o pastor. Ele entendeu uma coisa, gritava, glorificava ainda mais. Enquanto mundo dizia, olha, ei, deixa tudo, não faça mais nada. Ei, ele não vai te responder, ele não vai te ouvir. Ele clamava ainda mais, ainda mais. Ele glorificava ainda mais. Ele jejuava ainda mais. Ele cantava ainda mais. Ele ainda entregava a sua obra, o seu corpo em Cristo Jesus ainda mais. Enquanto muitos o repreendiam para que ele se calasse, ele clamava ainda mais. Ele glorificava ainda mais. Nós temos que entender que o segredo é glorificar. O segredo é insistir, persistência. Porque há muitos que recebem de Deus, da parte de Deus. Mas alguém se levanta na vida e a pessoa já pensa em querer desistir. Pensa em querer largar tudo porque um irmão virou cara contra ele. Ele diz, Jesus, eu termino por aqui, entrego tudo. Jesus, eu entrego por aqui porque alguém tratou mal. O pastor não me ouviu, não me deu a oportunidade. Eu entrego para quem inteiro o meu ministério aqui. Ei, quem persiste, alcança. Quem persiste, alcança. Este cego nos ensina. Enquanto a multidão implorava, dizendo, ele não vai te ouvir, ele ainda persistia, clamava ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ai, Jesus, tenha misericórdia de nós, Jesus, nesta noite. Faça a tua obra, Jesus, em nosso meio. Ai, Jesus. Então o segredo é isso, amados. O segredo é a gente não desistir. Ninguém disse que ia ser fácil. Ei, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ninguém disse que ia ser fácil, mas temos que persistir, temos que insistir. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. O difícil é para que nós possamos o fazer. Porque o fácil todo mundo faz. Mas o difícil é para quem persevera, para quem ora, para quem busca. Então nós vamos aprender com esse homem, o cego de Jericó. Bartimeu era mudo. Mas Bartimeu não era mudo, era cego. Mas ele clamava, buscava. Então nós vamos aprender acerca deste homem, que tem muito para nos ensinar esta noite. Vamos aprender acerca deste homem, que tem muita coisa para nos oferecer. E aprender acerca do Bartimeu, o cego de Jericó. Então este homem, ele vai nos ensinar algo maravilhoso. E quando ele gritava, a multidão o repreendia. Diziam para que ele se calasse. E nós vamos entender aqui algo maravilhoso. Entenda que com este contexto da história, Bartimeu, ele clamava, gritava ainda mais. E vamos perceber aqui algo maravilhoso. Enquanto este homem glorificava, gritava ainda mais, porque dizer Davi, Jesus, filho de Davi, é glorificar a Deus, é glorificar a Jesus. Então, enquanto ele gritava, enquanto ele clamava, ei, alguém teve que parar. Enquanto ele gritava, Jesus para. E onde Jesus para, há milagre.
Aonde Jesus para, há milagre. Que nesta noite possa parar aqui nesta igreja. Que Jesus possa parar em nossa vida. Que Jesus possa parar no nosso ministério. Aonde Ele para, há milagre. Aleluia. Então, a multidão que estava ali à beira de Jesus, não sei se foram os discípulos, não sei quem foi, mas Jesus diz assim: mandai-o chamar. É importante que a gente entenda que é algo maravilhoso. Os mesmos que disseram, não vai dar certo, não vais conseguir, não vais sair de lugar, são os mesmos que vão dizer assim: ei, o mestre te chama. O mestre te chama. Os mesmos que dizem: ei, você não vai sair do sítio, você não vai sair de lugar. Ei, são os mesmos que o próprio mestre vai usar, dizendo: ei, o mestre te chama. Eu não sei se foram os discípulos, eu não sei se foi alguém daquele grupo de multidões, mas eu entendo que alguém que estava ali no meio, foi ele mesmo que disse: ei, o mestre te chama, homem. Tenha fé, o mestre te chama. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então nós vamos perceber que este homem usa a sua fé. Este homem usa aquilo que ele confiava. Porque a multidão o repreendiam para que ele se calasse. Nós lemos aqui no texto que muitos, não eram todos, muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas este homem vai nos ensinar que o negócio é não desistir. O negócio é persistir. O negócio é quando toda a gente diz que não vai dar certo, não vai conseguir. É você olhar para trás e olhar para frente e dizer assim: ei, eu saí de lá atrás, eu cheguei até aqui, então Ele ainda pode me ajudar a chegar lá à frente, porque o objetivo é eu chegar à Nova Jerusalém. O objetivo é eu chegar lá. Aleluia. Então os mesmos que disseram não vai dar certo, foram os mesmos que foram usados pelo mestre para mandar o chamar, para entregar o milagre, para entregar a promessa. Ei, não desanime não. Eu sei que não tem sido fácil na sua vida, mas entenda que a persistência é para aqueles que perseveram. A persistência é para aqueles que oram. A persistência é para aqueles que já foram lavados. A persistência é para aqueles que entendem que não pertencem a este mundo. A persistência é para aqueles que outra hora olhavam para si mesmos e diziam: eu não consigo, Jesus, eu não sei como é que eu cheguei aqui. E hoje estão aqui sentados, glorificando, dando aqui glória a Deus, porque você chegou até aqui, então você ainda pode chegar ainda mais alto. Então este cego vai nos ensinar que nós devemos persistir, devemos buscar mais, não devemos desanimar, não devemos deixar com que as coisas aconteçam. É necessário com que nós corremos atrás, porque ele era cego, mas a sua fé moveu, a sua fé foi mais forte. É isso que Deus quer que a gente receba esta noite. A fé. A fé. Este homem é um exemplo da fé. Porque nós ainda temos a oportunidade de enxergar, de ver as coisas. Ele vivia num mundo obscuro, num mundo escuro. Mas ele usou a sua fé. Como eu disse aqui no início, que a fé é um firme fundamento das coisas que não se... E nós temos esta fé. Porque nós cantamos Santo dos Santos. E nós acreditamos que um dia estaremos com Ele. Nós usamos a nossa fé. E este homem tinha tudo para não ter a fé que ele tinha, porque ele não enxergava. Mas ele entendeu que o negócio não é eu ver, o negócio é estar aqui.
Ei, se estiver aqui, não há ninguém que tira, não há ninguém que rouba, porque está aqui guardado. Ei, o segredo é usar aquilo que eu tenho, é usar aquilo que Deus me deu, é usar a minha boca, é usar a minha inteligência, meu intelecto, para que possa chegar a Deus. Aleluia. E nós vamos aqui aprender mais acerca deste homem. Este homem, ele vai dizer algo maravilhoso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia em latim, misericordia, vem de miser, miserável, lazia, ou coração, cordis, coração. Então ele quer dizer o seguinte: Jesus, filho de Davi, atende este pobre coração. Jesus, filho de Davi, atende este miserável coração. Jesus, filho de Davi, atende este pobre homem. Aleluia. Então nós vamos aprender com este homem. Ele nos ensina algo maravilhoso. Então a Bíblia vai dizer: foi então que Jesus mandou o chamar. É aqui onde quero chegar. Jesus mandou chamar. Jesus faz uma pergunta só, amados. Porque a gente tem que entender o que o texto nos ensina. Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? No versículo anterior, 36, lá estava o Tiago e o João. Tiago e João tiveram uma oportunidade de ouro. Jesus perguntou a ele: o que quer que eu vos faça? Sabe o que eles pediram? Deus, Jesus, quando assim o Senhor estiver no seu reino, dá a um de nós um lugar, um à direita e outro à esquerda. Sabe o que eles pediram? Pediram cadeira, pediram posições, pediam lugar, pediam fama, status. Tiveram oportunidade de ouro, estavam com o mestre. Apenas queriam fama, queriam poder, queriam status. E Jesus vai nos ensinar, vai ensinar a eles: vós não sabem o que vós pedis. Vocês não sabem o que estão a pedir. E nós vamos ser ensinados através deste homem. Porque o cego de Jericó, ele não pediu status, ele não pediu fama, ele não pediu com que seja visto, não pediu a cadeira, mas ele pediu uma coisa: que torna a ver. E muitas das vezes é assim conosco. Deus nos apresenta no nosso meio para que nós possamos pedir. E nós só vemos bens materiais. E nós só vemos fama. Deus, me dá uma cadeira para que o povo possa me ver. Deus, me dá uma posição para que possa me ver. Ei, Deus não quer que você seja famoso. Não quer que você ocupe este lugar. Ei, quem está aqui não é maior de quem está aí. Quem está aqui mostra que é merecedor, ainda tem que fazer ainda mais. Então os discípulos tiveram a oportunidade do ouro. O que quer que vos faça? Eles foram pedir fama, foram pedir posições, cadeiras. Ei, nesta noite o Senhor te pergunta: o que queres que eu te faça, filho? Filho, o que queres que eu te faça? Abre o teu coração, glorifica a Deus, peça a Deus, diga a Deus: eu quero que o Senhor trabalhe em mim. Não peça cadeiras, não peça fama, não peça status, peça com que Ele te encha mais da sua glória. Ah, Jesus, fala conosco, Espírito Santo. Então esta noite você tem uma oportunidade do ouro. Peça a Ele, Ele vos concederá. Então os discípulos pediram aquilo que eles não precisavam. Dizia alguém que o pior cego é aquele que não quer ver.
E é verdade. Alguém pode perguntar assim: por que é que Jesus perguntou o que quer que eu te faça? Lógico que o homem queria ver, mas há quem é cego e que não quer ver. Há quem que é cego ainda quer permanecer na cegueira. É por isso que Deus pergunta: o que queres que eu te faça? Porque há muitos que ainda querem permanecer na cegueira. É por isso que Deus pergunta: o que queres que eu te faça, filho? O que queres que eu te faça, filho? Entenda isso. Deus, Ele não é intruso para que possa invadir. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? E muitas das vezes o nosso coração está cheio de bens materiais. Deus, me dá um prédio. Deus, me dá um trabalho. Não que isso seja malo, mas não podemos pôr isso em primeiro lugar. Ei, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que queres que eu te faça, filho? E Ele vai dar um ensinamento aos discípulos. O cego de Jericó ensina aos discípulos como que se pede. Peça o que você precisa. Peça o necessário. Aleluia. Porque muitas das vezes nós é que não sabemos pedir. E este homem vai nos ensinar. Jesus, o que quer é ver. O que quer é enxergar. Não peça mais nada, peça o necessário. Qual seis? Peça o necessário. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Então, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E o Bartimeu nos ensina. Ele diz: quero é ver, quer é enxergar. Então foi então que ele lançou a sua capa. E nós sabemos muito bem o que a capa fazia. A capa era nada menos, nada mais, algo que lhe permitia ele ficar ali à beira do caminho para pedir esmola. Ei, ele era cego. Ainda era pobre, porque estava a pedir esmola. Não era rico, era pobre. E ainda não tinha casa, porque era mendigo, pedia esmola. Mas entenda, aquilo que ele pediu é ver. Ele pediu a visão. Eu vou aqui conjecturar aquilo que ele fez. Ele disse assim: Jesus, não quero muita coisa não, dá-me a visão, o resto eu conquisto. Alguém entendeu aí? Jesus, não quero muito não, dá-me só visão, eu trabalho, o resto eu conquisto, o resto eu vou atrás, o resto eu vou correr atrás, Jesus. É isso que este servo não quer nos ensinar. Ele pediu o necessário. Jesus, eu quero ver. Não é dinheiro que eu preciso, não são os bens materiais que eu preciso, dá-me só o necessário, a visão, o resto eu corro atrás. Aleluia. E muitos perdem a oportunidade porque estão preocupados com aquilo que vão receber amanhã. Ei, não andeis ansiosos em coisa alguma. Não andem ansiosos. Peça a Deus e Ele vos concederá. Há um salmo que eu gosto, o Salmo 121. O salmista vai dizer: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, aquele que te guarda, aquele que anda contigo, aquele que te acompanha. Ei, o Senhor não vai te abandonar. Então este cego vai nos ensinar muita coisa, amados.
ensinar muita coisa acerca da fé, da persistência. Porque ele era um pobre, era um cego, alguém que não tinha privilégios como nós temos muitas das vezes. Ele vivia na sarjeta, é alguém que pedia esmola, é alguém que dependia de moedas para comer. E nós muitas das vezes temos até demais e sobra. E vivemos nos queixando sempre da presença de Deus. E vivemos sempre nos queixando: Senhor, falta aquilo, falta acolá. Ei, peça o necessário, amado. Queira o necessário, porque se você com o necessário, Deus vai lhe abençoar. Mas peça o necessário, porque Deus não é um homem para que minta. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir com a sua promessa. Mas peça o necessário, porque Ele vai te abençoar na hora certa, no momento certo, no lugar certo, porque Ele é Deus que cumpre com a sua palavra. Peça o necessário, homem. Peça o necessário, mulher, porque é um Deus que cumpre com a sua palavra. Então Deus nos convida nesta noite para que nós possamos entender que a fé que nós temos, Ele é capaz de mover montanhas. Desde que a gente acredita, como este cego de Jericó, que teve a oportunidade do ouro e ele agarrou a oportunidade. Amados, eu já vou terminar aqui, não vou demorar muito mais tempo. Então este homem se encontra com Jesus. E Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz: quero ver. Então Jesus diz algo maravilhoso: filho, a tua fé te salvou. E a Bíblia vai dizer algo maravilhoso: e seguia Jesus caminho fora. Ei, entenda uma coisa. Há muitos, quando recebem as bênçãos, sabe o que fazem? Abandonam tudo. Abandonam a presença. Abandonam a glória. Já recebeu a bênção, recebeu aquilo que queria, já não quer saber mais do reino. Mas este cego nos ensina: recebeu a bênção, não foi como os outros, recebeu a bênção e andava a caminho fora com Jesus e os discípulos. Ei, não que Deus não possa te abençoar, não que Deus não possa lhe dar aquilo que você necessita, mas é necessário que a gente priorize aquilo que é necessário para nós. É necessário que a gente priorize aquilo que é importante no mundo espiritual. Porque nós, se priorizamos o mundo espiritual, a palavra diz que as outras coisas virão a nós atrás. Então este homem entendeu que o negócio não era receber a bênção e ir embora. O negócio era receber a bênção e ficar agarrado a quem lhe deu a bênção. O negócio era receber a bênção e ficar com o abençoador também. O negócio era receber a bênção e não largar o seu propósito, o seu chamado. E muitos querem a bênção para depois largar tudo. Já estou abençoado, tenho a casa que eu quero, tenho o carro que eu quero, orei tanto e Deus me abençoou. Deu-me aqui este lindo carro, esta linda casa. Ei, não quero só as bênçãos, também quero o abençoador. Porque nós entendemos algo maravilhoso, amados. Davi, ele vai nos ensinar algo maravilhoso. Davi, ele quando se encontra com Golias, ele nos ensina algo maravilhoso. Davi encontra-se com Golias. A Bíblia diz ali em 1 Samuel capítulo 17, 47, 46, se não falha a memória, que Davi teve um encontro com Golias. E aquele encontro que Davi teve com Golias foi um encontro a qual mudou a história de Davi. Por quê? Entenda aqui algo maravilhoso. Por que eu falo isso? Entenda aqui algo maravilhoso. Davi, ele teve um encontro com Golias, mas foi através da sua posição, foi através do seu discernimento que ele conseguiu o lugar a qual Deus havia lhe prometido. Por quê? Veja que o Davi, ele vai olhar para Golias, ele vai dizer algo maravilhoso,
quem é este incircunciso capaz de enfrentar o Deus de Israel? Então Davi teve um discernimento. Enquanto a maioria dizia que ele é gigante, que ele é grande, enquanto os irmãos diziam que não podemos lutar contra ele porque ele é grande, Davi nos ensina quem é este incircunciso capaz de enfrentar o Deus de Israel. Então Davi quer dizer o seguinte: quem é este homem que não tem Deus? Porque o nosso pai Abraão vai nos ensinar o que é a circuncisão. A circuncisão era um pacto com Deus. Então Davi diz que este homem não tem Deus, então a vitória é minha. Então quer dizer com isso que nós tenhamos discernimento. Ao ter discernimento, saberemos se é de Deus ou não. Então fica esta mensagem para os vossos corações. Cego de Jericó, o homem que usou a sua fé. O homem que usou a sua fé, a persistência, a insistência, fez com que alcançasse o milagre. Então Deus possa abençoar a sua vida. Eu queria convidar a igreja a colocar sobre os pés. Estaremos aqui orando para a sua vida. Nós vimos que o cego de Jericó usou a sua fé. Ele persistiu para alcançar o milagre, para alcançar a cura. Então nesta noite Deus quer nos convidar. Eu sei que há muitos que estão passando por situações que só vocês é que sabem. Só você que sabe. A luta em que você está passando. A situação em que você se encontra. A luta que está travada na sua casa, no teu trabalho, aonde que você esteja. Você que sabe como está a tua situação da vida. Então neste momento quero convidar a igreja que possa orar junto comigo, assim como fez este homem de Jericó, que ele clamava, buscava, persistia, que nós como igreja possamos persistir, para que Deus Jesus possa parar nesta noite, aqui neste lugar, porque aonde Ele para, há milagre. Então a igreja Ele convida a orar. Ora comigo nesta noite, usa a sua fé, peça a Deus, para que Ele possa abrir portas, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa travar aquela situação a qual você se encontra. Nesta noite eu convido a igreja, feche os teus olhos, grupo de louvor, ajuda-me aqui em oração e louvor. Oh Espírito Santo de Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, aqui preguei a tua palavra, preguei, meu Pai, a tua mensagem. Alcança, meu Pai, o teu povo, meu Pai, com esta palavra. Ajuda aqui, meu Pai, a cada homem, a cada mulher aqui presente, meu Deus, que o Senhor sabe, meu Pai, a situação em que eles se encontram, que possa abençoá-los, que possa abrir aqui, meu Pai, as portas, que possa destravar tudo, meu Pai, a qual se impede com que eles possam caminhar e alcançar a bênção. Oh Espírito Santo, Deus, faça, meu Pai, o seu querer. Faça, meu Pai, Senhor, o teu querer em nós. Trabalha, meu Pai, conosco. Nos ajuda nesta noite, Jesus. Assim também como foi ali com o homem do Jericó, o cego de Jericó, que o Senhor ouviu o seu clamor e o Senhor o ajudou, o abençoou. Assim também, meu Pai, nesta noite, que possa ouvir o clamor da sua igreja. Oh, meu Pai, em nome de Jesus. Assim queremos te louvar e te agradecemos, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia.